Felipe Jacinto Nhos, Afonso Merceta Macacho da Cama, Davis Pepo Simango, qualquer um deles pode ser o substituto de Armando Guebuza na Ponta Vermelha. Hoje, pela noite adentro, vamos analisar todo o processo eleitoral. Mais de 10 milhões de moçambicanos decidiram hoje o futuro do país para elegerem um futuro chefe de Estado, 250 deputados da Assembleia da República, 811 para as Assembleias Provinciais. Foram mais de 17 mil mesas em funcionamento, um pouco por todo o país. As mesas de votação abriram pontualmente às 7 horas, há alguns pontos em que abriram com atraso, mas um pouco por todo o país. As urnas já, ou seja, os postos de votação já encerraram e alguns já começaram então o processo de contagem parcial da votação de hoje nas quintas eleições multipartidárias da história do país. A ISTV traz-lhe um longo programa nesta noite em que vai acompanhar todos os momentos da contagem dos resultados, um pouco por todo o país. Uma vasta equipa foi montada ao longo do país. Jeremias Langa, no outro estúdio, está com analistas, observadores e vários convidados para vermos como é que foi este processo. E é para o outro estúdio onde vou ao encontro do jornalista Jeremias Langa. Muito boa noite, Jeremias. O que é que teremos de concreto nesta noite eleitoral em que os moçambicanos decidiram quem é o futuro presidente da República? Muito boa noite, Arsênio Rodrigues, boa noite, telespectadores da STV. Respondemos cá a partir do estúdio eleitoral, a partir do qual então pensamos fazer todas as análises à volta desta noite eleitoral, as primeiras projeções dos resultados destas quintas eleições gerais e segundas para as eleições provinciais. Por isso temos connosco já aqui alguns dos comentadores, quem passo a cumprimentar, o Dr. José Jaime Macuiana, o Dr. Guilherme Bilana, o engenheiro Inácio Chir. Temos connosco também o Dr. Tomás Vieira Mário. Estes são alguns dos comentadores que vão estar connosco ao longo desta noite para olhar para aquilo que foi este processo, ao que, digamos, indica com um nível de afluência considerável. Ainda não há números definitivos relativamente àquilo que representa o nível de participação nestas eleições, mas os dados ainda preliminares dos órgãos eleitorais, portanto, indicam que há um nível de participação muito acima daquilo que aconteceu nos últimos dois pleitos eleitorais. Recorde-se que em 2004 o nível de participação situou-se na casa dos 36,6% e em 2009 na casa dos 44,6%. E, portanto, são números muito modestos, fáceis de bater. É isto que esperamos que os resultados desta noite nos possam indicar. Mas para mostrar um pouco daquilo que está em jogo nestas eleições, vamos mostrar um pouco alguns dos dados que nós temos daquilo que está em jogo nestas eleições. 10.874.328 eleitores foram licenciados e espera-se então que muitos tenham ido às urnas. Concorrem tanto para os partidos que concordam nessas eleições para os 800 assentos ao nível das Assembleias Provinciais. Portanto, estes são os dados globais destas três eleições. Importa sempre ter que estamos a falar de eleições presidenciais, eleições legislativas, eleições para as Assembleias Provinciais. Funcionaram cerca de 17 mil mesas em todo o país, com cerca de 131 mil membros das mesas de voto, portanto, os chamados MMVs, que asseguram então que todo este processo acontece no nível do país. Vamos olhar então ao nível das províncias, dos ciclos eleitorais para as eleições legislativas. O que é que está em jogo? A Uniassa, com 615.065 eleitores, portanto, os partidos disputam 14 mandatos nestas eleições para a Uniassa, a província, digamos, mais a norte do país, isto para as eleições legislativas. Do Uniassa vamos seguir para Cabo Delgado, vamos mostrar, portanto, em Cabo Delgado, 964.071 eleitores foram inscritos em Cabo Delgado. Cabo Delgado, portanto, tem 22 assentos para a Assembleia da República. Do Niassa seguimos para Nampula. Em Nampula, o maior círculo eleitoral do país, 2.079.000 eleitores disputam 47 vagas, portanto, para o Parlamento. É o número mais elevado de vagas
para o nosso Parlamento. A seguir, a Nampula está precisamente a Zambésia, para onde vamos 1.948.859 eleitores registados. A Zambésia fornece, então, 45 assentos ao nosso Parlamento. Da Zambésia, continuamos, portanto, na Zona Centro. Tete, 971.644 eleitores para 22 mandatos ao nível das eleições legislativas. Portanto, o Parlamento de Tete com 22 membros ao nível da Assembleia da República. De Tete, seguimos para outra província, Sofala, 926.746 eleitores inscritos, 21 lugares no Parlamento que Sofala contribui, portanto, que fornece à nossa Assembleia da República. De Sofala, seguimos para outro círculo eleitoral, portanto, Manica, 712.938 eleitores, 16 assentos ao nível do Parlamento Nacional. De Manica, seguimos para o sul do país, mais concretamente para Gaza, 591.144 eleitores para 14 mandatos. Importa dizer que os 3 círculos eleitorais do sul do país, Gaza, Inhambane, os 4, no caso de Gaza, Inhambane, Maputo Cidade, Maputo Província, perderam 2 mandatos cada um deles das eleições anteriores. Está aqui em Inhambane, 598.276, com 14 assentos ao nível do Parlamento, portanto, confirmando o cenário que eu apontava ainda há momentos. Inhambane tinha 16 lugares no Parlamento, nestas eleições, portanto, vai entrar com 14, por força, então, da redução do número de eleitores inscritos. Maputo Cidade, 708.812 mandatos, portanto, eleitores inscritos, 16 mandatos para o Parlamento. Maputo Cidade, vamos para Maputo Província, aqui bem ao lado. Maputo Província, cá está, 757.594 eleitores inscritos, 17 mandatos que Maputo Província fornece ao nosso Parlamento. Portanto, estes são os dados globais relativamente ao Parlamento. Ainda há, portanto, a África e a Europa e o resto do mundo que contribuem, cada um deles, com um assento. Portanto, os 248 nacionais somam-se os 2, um para a África e o outro para a Europa, totalizando 250 votos, eleitores. Vamos ver em termos daquilo que é a contribuição dos círculos eleitorais para as Assembleias Provinciais, como nós dissemos, são 811 mil no total, 811, perdão, no total. Niassa, são 80 assentos para a Assembleia Provincial. Importa referir que, para as Assembleias Provinciais, os círculos eleitorais são os distritos. Portanto, a soma das vagas que cada distrito tem totaliza, então, o número de assentos na Assembleia Provincial. De Niassa avançamos para Cabo Delgado. O número de eleitores é o mesmo, basicamente, das eleições presidenciais legislativas. 82 assentos para as Assembleias Provinciais com que Cabo Delgado contribui. De Cabo Delgado vamos avançar, então, para Nampula. Nampula, o maior círculo eleitoral, como nós dissemos, 93 assentos ao nível das Assembleias Provinciais. Portanto, é a Assembleia Provincial mais, digamos, larga de todas que nós temos. Avançamos para a Zambésia, 92 assentos, menos um do que Nampula. Da Zambésia vamos continuar para o centro do país. Tete, 82 assentos ao nível das Assembleias Provinciais. Vamos conferir então os dados para Sofala. Sofala também contribui com 82 assentos ao nível da Assembleia Provincial. De Sofala vamos para Manica. Vamos tentar então ver os dados de Manica. Castão, 80 assentos ao nível da Assembleia Provincial que Manica fornece. Manica, vamos para o sul do país. Gaza, cá está, 70 assentos para a Assembleia Provincial de Gaza. De Gaza, vamos para Inhambane. Inhambane contribui com 70 assentos ao nível da Assembleia Provincial. De Inhambane, vamos para Maputo Cidade, cá estão os dados, Maputo Província, no caso vertente, 80 assentos para a Assembleia Provincial de Maputo Província. Maputo Cidade tem um estatuto diferente, não tem uma Assembleia Provincial, por isso mesmo que os dados terminam aqui. Portanto, estes são os dados globais daquilo que está em jogo, para além, obviamente, das eleições presidenciais, onde temos 3 candidatos que o meu colega Arsênio Henriques já teve a ocasião de anunciar. Portanto, neste estudo vamos olhar para os números da projeção dos resultados. Já, portanto, as mesas de voto terminaram.
há sensivelmente 2 horas em termos formais, porque em termos práticos há mesas que prolongaram muito para além da hora das 18 horas por força da lei, que determina então que sempre que houver eleitores na fila, têm de ser atendidos até o último deles. Por isso, há assembleias que naturalmente fecharam um pouco mais tarde do que a hora que estava prevista. Por isso, contamos já a qualquer momento, então, começarmos já a olhar para aquilo que são os resultados. Vamos também ter a missão dos observadores na outra sala, onde espero, então, que ao longo desta emissão também irmos a essa sala para olharmos aquilo que é a visão dos observadores. O primeiro relatório dos observadores está previsto para cerca das 20h30, 20h40. Vamos então dissecar esse relatório do Observatório Eleitoral. Como sabe, tem cerca de 2.500 elementos observadores no terreno que vão trazer então matéria muito importante para ser analisada aqui. Portanto, são estes os dados, Arsênio Henriques. Nós daqui a pouco então vamos voltar para aí sim com já matérias concretas, olharmos a fundo aquilo que vai acontecer nesta noite eleitoral, então, em que já esperamos sair dela com luzes relativamente aos próximos poderes que se vão instalar por força destas eleições. Arsênio Henriques. Muito obrigado, Jeremias Langa, por esta apresentação quase que dos dados que compõem este processo eleitoral ao longo do país inteiro em relação às presidenciais, às legislativas e às assembleias provinciais. Mas vamos neste momento aos dados concretos, isto é, no terreno. Temos indicação de que já estão inseradas todas as mesas ao nível do país neste processo de votação e vamos escalar a região norte, ou seja, a região norte do país, concretamente a capital do norte, a província de Nampula, e vamos até ao distrito litoral de Angoche, onde temos indicação do jornalista Aristides Cavelo, que dá-nos indicação da contagem parcial que já iniciou num dos pontos onde se encontra posicionado. Muito boa noite, Aristides Cavelo. O que é que podemos ter de concreto nesta noite em que já começou em algumas das mesas a contagem parcial dos votos destas quintas eleições multipartidárias na história do país? Muito boa noite, respondo a partir de uma das mesas aqui da Assembleia de Voto localizadas na Escola Secundária de Angoche, onde neste momento decorre o processo de qualificação dos votos. Neste momento, os membros da mesa da Assembleia deste voto fazem, digamos, aqui as primeiras anotações em relação àquilo que foi este processo. Neste momento, podemos avançar que, em relação aos boletins inutilizados, temos um para a Assembleia da República e um para o Presidente da República. Relativamente aos boletins não utilizados, temos um total de 429 para o Presidente da República, igual número para a Assembleia da República. Votaram nesta mesa da Assembleia Geral, que já vou referir a sua especificação, ou seja, 035505, votaram 397 eleitores no universo de 800. Espera-se a qualquer momento que possa iniciar aquele que é o processo de contagem de votos. Vamos, nesta altura, tentar chegar à fala com Kadir Momad, que é um dos observadores. Boa noite, fala para a Soico Televisão STV. Como é que viu este processo? Boa noite, nós não estamos autorizados a falar. Mas uma primeira impressão? Não estamos autorizados mesmo, não podemos falar nada. Muito bem, ficaram aqui essas curtas palavras de um dos observadores destacados para esta mesa da Assembleia de Voto, a dizer claramente que não estão autorizados a falar, pelo menos para já. São os dados que podemos avançar aqui a partir da Escola Secundária de Angoche. Sebastião Gomana, Aristides Cavelo, STV. Muito obrigado, Aristides Cavelo. Continuamos na província de Nampula. Desta feita, vamos até a capital, a cidade também de Nampula, onde Nelson Bellarmino dá-nos indicação de que também já encerraram as mesas de votação e tem alguns dados a trazer-nos neste momento em termos de contagem parcial. Nelson Bellarmino, o que é que de concreto nos traz? Boa noite, estimados telespectadores. Pelo menos neste posto de votação onde nos encontramos, um dos principais da cidade de Nampula, referimos-nos ao pavilhão dos desportos, aqui no centro da cidade, onde funcionam 8 assembleias de voto. Tudo indica que aqui conseguiu-se dar vazão ao eleitorado que afluiu a este local. Já decorre o processo de remoção das assembleias de voto, porque praticamente já não há mais eleitores a atender. Neste local, os membros das mesas de voto não precisaram de dar senha
tinha a nenhum eleitor, porque quando eram pontualmente 18 horas não haviam mais de 10 eleitores na fila, o que se permitiu que estes terminassem de votar para decorrer este processo de remoção, para obedecerem-se às formalidades para iniciar a contagem neste local. Ainda não é possível ouvir reações de pessoas que trabalharam neste processo para entendermos mais ou menos quantos eleitores, até porque isso só pode ser aferido com o processo de contagem que deverá iniciar dentro de instantes. Os observadores que encontram-se neste local também não prestam declarações porque têm os seus porta-vozes e também só podem prestar no final deste processo. Mas daquilo que aferimos é que, pelo menos ao nível deste posto de votação, não houve constrangimentos dignos de realce. Vamos continuar a acompanhar este processo em outros locais para entendermos efetivamente o que é que está a acontecer. Aqui, como me referi, é o centro urbano, é o centro da cidade. Vamos procurar ver nas zonas periféricas como é que está a terminar este processo de votação. Muito obrigado, Nelson Bellarmino, da cidade de Nampula. Voltamos à capital do país para um encontro de um dos colegas jornalistas que está posicionado numa das escolas aqui da capital e também já iniciou a qualificação dos votos. Muito boa noite. O que é que tem de concreto para acompanharmos neste momento aqui na capital do país? Ora bem, desta vez respondemos a partir do interior de uma das assembleias de voto aqui da Escola Primária e Completa Unidade 18, cidade de Maputo. Acabou de se encerrar, portanto, o processo de votação, sendo que agora decorre a contagem, portanto, dos boletins de voto para em seguida começar-se o processo de contagem, parte dos boletins, portanto, de votos aos candidatos a Presidente da República e ainda a Assembleia da República. A esta altura, a devolução das urnas, portanto, a urna aqui dos boletins candidato Presidente da República, para em seguida o processo de contagem para a Assembleia da República. Portanto, é o momento que estamos aqui a acompanhar. Estamos numa altura em que a qualquer momento também poderá arrancar já a contagem na íntegra, tanto parte dos candidatos e ainda dos partidos. A qualquer momento poderemos também retomar o contacto para juntos e em paralelo procedermos a contagem aqui a partir da unidade 18 e de outros pontos aqui da cidade de Maputo. A imagem é de Hermenegildo Zibane, Gersil Chirinza, STV. Muito obrigado, Gersil Chirinza, mas temos ainda a indicação de que Gersil Chirinza, posicionado numa outra escola, traz-nos mais pormenores e dados deste processo de qualificação dos votos. Gersil Chirinza, uma vez mais, o que é que temos desta vez? Ora bem, respondemos a partir da escola Lhanguene Piloto, cidade de Maputo, e até ao final da tarde o ambiente era este. Portanto, algumas assembleias das 8 instaladas nesta escola já estavam quase que abandonadas. Portanto, os eleitores já haviam exercido o seu papel cívico, o seu dever cívico, e as equipes aguardavam então pela chegada dos últimos eleitores, sendo que em seguida iria arrancar o processo de contagem de votos, pelo menos até ao princípio da noite. Nós vamos agora estabelecer conversa com a presidente aqui da Assembleia de Voto para saber como é que foi o dia. Muito boa noite. Sim, como é que foi? Boa noite. Dizer que o processo, desde o período da manhã até aqui, decorreu de uma forma normal. Não tivemos problemas. Os eleitores se dirigiram para a Assembleia em massa, mas de uns minutos para cá, já que estamos quase no final, acho que deu para ver que não tivemos assim, já não temos um número assim maior, só aparece um e outro, mas nas primeiras horas estiveram cá em massa. O dia foi carregado? Foi carregado, foi carregado. O que é que se espera pela noite adentro, olhando para o volume de eleitores? Até aqui já não temos trabalho.
Já não temos trabalho, vem um e outro. Expectativas para o processo de contagem? São boas, são boas. Temos mais trabalho pela frente. Sim. Olhando para o número de eleitores, a noite vai ser longa hoje? Vai ser longa. Acho que vamos sair daqui de madrugada mesmo. Sim. Muito obrigado. Palavras da Presidente desta Assembleia de Voto das 8 instaladas aqui na Escola Lhanguene Piloto, tanto em outras assembleias. Neste ponto era possível acompanhar tanto a chegada também de alguns eleitores que passaram tanto este processo para a última hora. Podemos avançar aqui a partir de uma das escolas da cidade de Maputo. Prometemos levar até o nosso caro telespectador apontamentos de reportagem de outros pontos de votação neste princípio da noite de quarta-feira. Hermenegildo Zibano, Gersil Chirinza, STV. Muito obrigado, Gersil Chirinza. Temos indicação de um incidente na região centro do país, concretamente no distrito de Dondo, onde um dos membros do movimento democrático de Moçambique foi baleado. Tanto as imagens como documentam. Vamos ver se acompanhamos as suas declarações. Para lavar dedo, mais votos já votados. Daí saí. Depois, quando eu aparece chefe do posto de Mafambice. E com um tal jovem, só quando eu estava a indicar, assim, já de repente dispararam para baixo. Eu tentei assustar e querer correr um pouco. Primeiro deram este pé, segundo deram este. Sim, mas este pé está normal. Este partiram osso. Essa parte sofreu essa. Agora já muda, a versão muda. O chefe de posto diz que, quando nós estávamos a trocar já de carro, dizem que eu agredi o chefe do posto. E as pastas estão a guardar. Mas estavam aí, pessoas viram também. Ele é um dos membros escolhidos para poder controlar as eleições. Então, passando um tempo, ele surpreendeu alguém que tinha uma pasta de votos. Então, ele aproximou a polícia para alegar que é para ter um indivíduo que tem uma pasta de votos que estava para meter na sala. Então, a polícia foi novamente ter com ele. Ele perguntou: está onde a pessoa? Ele disse que não, a pessoa está aqui, a pasta tinham guardado no carro do chefe do posto. Então, o chefe do posto, quando viu assim, ele pôs-se em fuga com a carrinha. Então, a autoridade fica a complicar ele: como que você viu alguém com uma pasta de voto e você não pode lhe prender? Quando ele disse que eu não tenho possibilidade de prender, por isso eu vim dizer à autoridade. A autoridade disse que não, você não viu nada, só que você está a querer dar uma culpa a uma pessoa que não sabe de nada. Agravataram a ele, e ele também, por não suportar, agravatou a autoridade. Então toda a população que estava ali começaram a zombar sobre o trabalho da polícia, porque a polícia ultimamente estava a assistir tudo o que estava acontecendo. Vamos neste momento voltar até a cidade de Nampula, onde houve uma pequena agitação na contagem dos votos. Nelson Bellarmino conta-nos a história, o que é que terá sucedido. Muito boa noite, Nelson. Nós estamos aqui para vos ajudar. Nós estamos aqui para vos ajudar. Meu amigo, o que se passa? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Nós não pensávamos que ia existir corte de energia. Corte de energia. E por que existiu corte de energia? Sendo o dia de hoje. E por que existiu um dia sendo hoje? A polícia é o detalhe. O que é que ele quer? Roubou! Nós não queremos! Nós vamos de cama! Nós vamos de cama! Nós queremos o nosso pai aqui! Nós queremos o nosso pai! Nós queremos vitória! Aquela não roubaram como não roubaram! Nós queremos a vitória! Jornalista.
Neste momento, esta pequena agitação, facto de ter havido corte de energia nos pontos da cidade de Nampula. A STV teve acesso em exclusivo ao candidato presidencial da Frelimo um pouco antes do seu ato de votação, acompanhado pela família. Filipe Nunes contou-nos como é que passou os últimos momentos, ou seja, as 48 horas de reflexão, e como é que foi amanhã que antecedeu também a este ato de votação. Em exclusivo, a STV traz-lhe esta matéria. Os momentos do cidadão Filipe Jacinto Nunes, porque provavelmente a partir desta noite pode não voltar nunca mais a ser a mesma pessoa caso seja eleito chefe de Estado. E aqui, em sua casa onde estamos, a qualquer momento vai sair para nos saudar, como já podemos ter do outro lado a imagem, a saudação, ali os últimos momentos com a família, porque dentro de um instante, muito bom dia, como está? Bom dia, mãe. E que a futura primeira-dama, se tudo correr perfeitamente. Como que foi o pequeno almoço da família do candidato no dia de hoje de votação? Nós vamos ter o pequeno almoço depois. Nós agora vamos cumprir o nosso dever cívico. Eu tenho prazer porque os meus filhos, todos eles, os que vão votar aqui comigo, são pela primeira vez. Sr. Filipe Nunes, estamos a menos de 30 minutos para ir à votação. Como é que foram estes 2 dias de reflexão? O que é que mais fez? Bom, foram dias normais de pensar, porque já estivemos a trabalhar para o dia de hoje, e o dia que decide o futuro da minha família, neste caso o meu futuro. Então foram dias de relaxamento, de reflexão e de mais conversas com os meus filhos, minha esposa. Valeu a pena. Uma das grandes curiosidades que surge nesta altura, já estamos a caminhar para o fim desta nossa pequena conversa, já começou a rabiscar o seu governo? Eu gosto de pensar no momento próprio. Neste caso, vou votar e vou votar em mim mesmo para ver se ganho, e depois de ganhar eu vou pensar, porque há muita gente, o país é muito rico, a amostra dos moçambicanos agora é muito grande, então essa amostra dá esperança de que podemos conseguir ter um bom governo. Como é que foram estes 45 dias longe dos seus filhos, longe do seu marido? Como é que teve esta força? Eu digo que os 45 dias longe do meu marido e dos meus filhos, eu tive muita saudade, mas também foi maravilhoso porque eu estive em interação com o povo e foi muita alegria, muito entusiasmo que encheu o meu coração. Sentiu o carinho do povo? Senti um carinho, muito carinho, o povo é muito carinhoso. Em algum momento não teve pena do seu marido debaixo de sol, e 45 dias ele a falar, via ele pela televisão? Que palavras dizia nessa altura? Eu via-o e por acaso eu sentia pena do meu marido, mas eu sabia que ele estava a trabalhar e para o povo, para nós todos, isso me confortava também. Uma mensagem só para terminar. Desejar a todos nós, a todo o povo moçambicano, que façamos uma escolha de um presidente sério, um presidente que merece, um presidente certo, porque isto mexe com as vidas de todos nós. Depois deste ato, o candidato presidencial da Frelimo deslocou-se à escola secundária da Pulana, onde procedeu ao seu ato de votação e, na mesma ocasião, apelou aos moçambicanos para que acompanhassem este processo com civismo, de modo para que possa-se escolher o futuro de Moçambique. Filipe Jacinto Nunes, terceiro candidato da Frelimo às eleições presidenciais e primeiro aspirante à ponta vermelha dentro do partido sem ter passado da luta de libertação nacional, chegou à escola secundária da Pulana por volta das 8h11, na companhia da esposa e seus filhos. Após ter votado às 8h15, o candidato da Frelimo falou à imprensa e mostrou-se confiante na vitória e apelou aos moçambicanos para que exerçam seu direito de forma ordeira. Votei para o futuro do meu país. É também dia especial porque os meus 2 filhos do meio votaram
hoje pela primeira vez, porque não tinham idade, um com 21, outro com 18. Então é uma grande festa para nós, porque conseguiram votar e exatamente hoje. Quero, neste momento, pedir aos moçambicanos para aderirem a este projeto de decisão sobre o futuro desta nação, uma nação que está cada dia a tornar-se exemplo no exercício da democracia, na prática democrática na sua governação, e espero que a votação continue desta forma, com toda essa calmia, com a ordem, sem violência, porque é isso que legitima a nação moçambicana e o nosso país. Portanto, é um momento de grande orgulho, de alegria, e por saber que a partir desta decisão que tomei e que também estão tomando os moçambicanos, poderei estar a liderar um país, porque para isso trabalhei, o meu partido trabalhou e achamos que é um momento soberano e merecido ao povo moçambicano. Filipe Jacinto Nunes, que concorre ao cargo pela primeira vez, espera suceder a Armando Guebuza, eleito em 2009 com 67,51% de votos. A qualquer momento vamos acompanhar também o ato de votação do candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Pepo Simango. Mas por enquanto vamos até a cidade de Nampula ao encontro do jornalista Nelson Bellarmino para dar-nos o ponto de situação neste momento em que já estão praticamente todas as mesas encerradas. Muito boa noite, Nelson Bellarmino. Há pouco tempo acompanhamos um grupo de jovens em agitação. O que é que estava a acontecer? Arsênio Henriques, o que está a acontecer efetivamente é que algumas zonas da cidade, particularmente os bairros periféricos, estão sem energia. E há jovens que estão a manifestar na sequência dessa situação. Jovens, maioritariamente em estado que aparentam estar alcoolizados, que não estão a permitir que nenhuma viatura ou pessoas circulem por se revoltarem, considerando que pelos disparos efetuados pela polícia que pretendia conter os ânimos. As imagens que pudemos exibir aqui há pouco tempo é na altura que tentávamos chegar à escola onde, no bairro de Moisés Expansão, onde ocorreram disparos, mas a nossa equipe de reportagem não pode chegar lá porque a uma dada altura viu-se emboscada e por razões até de integridade física, porque os jovens tomaram-nos de assalto e não queriam que forçosamente a gente fosse à escola enquanto não haviam condições de segurança. E foi naquelas situações que os cânticos que diziam em língua local não vão permitir que haja roubos. A maior parte das escolas de zonas periféricas, nessa altura, estão tomadas pela força de intervenção rápida que tenta aqui garantir a segurança. E há também ambulâncias que circulam em torno de disparos que foram efetuados. São imagens que gostávamos de apresentar em torno dessa situação, mas nem é aconselhável aproximar pela tensão que se vive neste local. Há viaturas que estão a ser vandalizadas, há pessoas que estão sendo agredidas por jovens tomados de emoção na sequência do corte de energia registrado. O corte de energia, pelo menos nas escolas onde nós pudemos contabilizar, aconteceu na escola dos Belenenses, na escola Benfica, em 12 de outubro, onde foram efetuados disparos. Nessa altura, a zona praticamente nem os carros estão a circular naquela direção, porque há jovens que emboscaram aquele local e munidos de perda, quase o cenário que se registrou no último dia de eleições. Essa situação não acontece só aqui ao nível da cidade, no distrito de Angola, cerca de 200 quilômetros daqui da cidade, também já há registro de tumultos. A nossa viatura, a viatura que está sendo usada pela nossa equipe de reportagem naquele ponto do país, entre outras, está neste momento sem vidro na sequência dos tumultos que estão a se registrar. A qualquer altura, procuramos trazer a relação da polícia para nos dar o ponto de situação desta ocorrência e também, com o apoio da polícia, vamos procurar chegar aos locais para termos imagem do que está a viver neste local. Mas o que importa referir a Arsênio Henriques é que esse processo de contagem está sendo manchado de muita violência, sobretudo nos bairros periféricos. Nelson Bellarmino, esta situação é um pouco por toda a cidade de Nampula ou é uma situação focalizada?
Ao nível da zona de cimento, pelo menos há energia. E não há registro dessa situação. Mas para quem está a sair, mas não muito distante da zona de cimento, a escola primária dos Belenenses, por exemplo, está mais ou menos a menos de 10 quilômetros do centro urbano, mas é considerada zona periférica. Foi o primeiro local onde registrou-se essa confusão. Penso que o telespectador deve ter ficado atento que o primeiro local foi a escola dos Belenenses, onde também por razões de segurança tivemos que sair daquele local porque efetivamente não haviam condições de trabalho. Quando saíamos da escola de Belenenses, acompanhámos diretores que estavam a ver na escola de Mtita, no 12 de outubro, mas nem pudemos chegar naquele local, porque como viram, aquela multidão de jovens praticamente fechou a estrada, praticamente não tivemos as condições de trabalho. O câmera pode fazer imagens, mas também em condições não de segurança. Com a polícia vamos procurar ainda trazer imagens do que está a acontecer, mas respondendo à sua questão, Arsénio, ao nível centro urbano a situação é calma, mas um pouco pelas zonas periféricas a força de intervenção rápida está reforçada para conter esses ânimos. Mas há viaturas que estão sendo vandalizadas, mesmo a nossa equipe de reportagem, há alguma simpatia que os munícipes têm pela ITV, mas mesmo assim foi muito difícil desfazer-se daquele local, porque queriam mesmo que chegássemos à Nelson Bellarmino. Nelson Bellarmino, a qualquer momento poderemos voltar a ter si para acompanharmos os desenvolvimentos desta qualificação dos votos, ou já poderá ter iniciado a contagem. Vamos neste momento até a cidade de Beira, onde Davis Pepo Simango foi o segundo candidato presidencial a exercer o seu direito cívico. Simango foi o único candidato à corrida presidencial a votar fora da capital do país, tendo em conta que Afonso Marceta Macacho da Cama e Filipe Jacinto Nhosse votaram ambos na escola secundária da Pulana. Quando eram 7 horas e 20 minutos, Davis Simango, a esposa e o filho, com a idade de votar, desceram para tomar o pequeno almoço na sua residência privada, antecedida por uma oração dirigida pela sua esposa. O menu era composto por ovos fritos, salsicha, pão e chá. Depois da refeição, dirigiram-se à viatura que os levou à Escola Primária das Palmeiras. Aqui foram recebidos pelo presidente da Comissão Provincial de Eleições, quadros do STAI e do seu partido, e conduziram-nos à mesa de onde votaram. Primeiro foi a esposa a votar, seguiu-se o filho e depois o candidato do MDM. No final, ele e a esposa falaram aos jornalistas. Sinto-me orgulhoso por ter exercido esse direito constitucional. Aconselhamos a todos os compatriotas moçambicanos que façam o mesmo que aqueles, por qualquer razão, ainda não se conseguiram fazer presente às mesas de votação, que o façam urgentemente. Está pronto para aceitar os resultados serem desse escrutínio? O importante é que o processo seja transparente, seja justo e que as autoridades policiais se afastem, não façam parte integrante do processo. Elas simplesmente limitam-se naturalmente a garantir a segurança, como todos nós desejamos. O importante também é que todos aqueles que estão nas mesas não pautem pela fraude como vinham fazendo, porque afinal de contas é este momento de alegria, é um momento de união e é um momento de consolidarmos a nossa paz. Queremos continuar a ter Moçambique mais estável, com mais investimento e atrativo a todos. Realizei o que eu queria realizar, que é o direito de votar, e como tenho o dever de ser só cidadã, consegui votar e faço o apelo a todos aqueles que ainda não o fizeram, que o façam também. Quando ia sair, uma jovem veio dar-lhe um abraço efusivo e quase não o deixava sair deste local. Afonso Marceta Macacho da Cama, valendo-se do decreto que lhe confere o direito de voto especial, exerceu o seu direito cívico na capital do país às primeiras horas do dia. Tal como Filipe Nhosse, Afonso da Cama votou na escola secundária da Pulana. O candidato presidencial da Renamo, Afonso da Cama, chegou à escola secundária da Pulana às 7 horas e 42 minutos, acompanhado por Rabia Valgi e outros membros do partido. Muitos jornalistas estão aqui, portanto, a escola secundária da Pulana, para ver, portanto, este
momento. Depois de exercer o seu direito cívico pelas 7 horas e 44 minutos, o líder da RENAM prestou declarações à imprensa nacional e estrangeira, que se fez presente em número considerável. Estou feliz por ter votado. Quero apelar a todos os outros eleitores de Ruvumo ao Maputo que neste momento estão me assistir nesta sala para que façam o mesmo, sobretudo os jovens, aqueles que afluíram nos comícios dos candidatos e todos, e que então hoje demonstrem aquela boa vontade para irem votar e decidir sobre a liderança deste país no futuro. E apelar também à não violência durante as bichas, porque a emoção é maior, sobretudo nos jovens. Depois de votarem, como dizem, eu vi a polícia a apelar que depois de votarem as pessoas deviam ir para casa, parecia ocorrer com os eleitores. Não é bem assim, mas depois de votarem, de facto podem regressar para o posto de trabalho e tudo, ou ficando ao lado, não é estar na bicha, até que de facto haja resultados, porque qualquer eleitor quer que depois da contagem veja o editário com os resultados, não é? Na ocasião, Afonso Ilhacama, acompanhado por uma forte segurança, disse que ficaria no local para controlar o seu voto. Daqui a 2 horas de tempo, pego baifo, vou dando volta para contornar o voto. Deste modo, Afonso Ilhacama foi o primeiro candidato presidencial a exercer o seu direito de voto. Ilhacama concorre pela 5ª vez consecutiva depois de ter perdido em 94 e 99 com Joaquim Chissano e em 2004 e 2009 com Armando Guebuza. O presidente da República, Armando Guebuza, exerceu o seu direito cívico pouco depois das 8 horas na escola secundária Josina Michel, na cidade de Maputo. Eram precisamente 7 horas da manhã quando o presidente da República, Armando Guebuza, chegou à Josina Michel para proceder à sua votação. Acompanhado pela primeira-dama Maria da Luz Guebuza, o chefe de Estado recebeu as explicações de praxe, fez as suas escolhas e depositou-as numa das urnas. Depois da votação, Guebuza manifestou perante a imprensa a sua satisfação pelo momento. Muito feliz por ter realizado este direito fundamental. Os votos do casal Guebuza foram os primeiros a serem depositados nas urnas da Josina Michel. O chefe de Estado deixou apelos para que o processo decorresse dentro da ordem e sem violência. Devemos fazer tudo para que não haja, esta festa não seja manchada, para que não haja violência, para que a festa se realize de modo agradável para todos os 24 milhões de moçambicanos. Na hora de saída, Guebuza votava assim pelo seu sucessor na Ponta Vermelha. A presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, exerceu seu direito cívico na escola primária da Matola A. Na ocasião, exortou a todos os moçambicanos a portarem-se devidamente neste processo de votação para as 5ª eleições multipartidárias da história de Moçambique. A escola primária Matola A foi o local escolhido pela presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, para exercer o seu direito de votar nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, quando eram precisamente 8 horas. Verônica Macamo e o seu protocolo faziam-se presente neste local. E na circunstância, além de votar e apelar a todos os moçambicanos a fazerem o mesmo gesto nesta data, Verônica Macamo apelou aos concorrentes e aos partidos políticos a aceitarem os resultados, tendo em conta que a legislação que rege este processo foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Acabei de votar, como devem estar a imaginar, estou feliz por ter exercido o direito de voto, um direito inalienável, que afinal é a capacidade que o nosso Estado nos dá de determinarmos quem é que deve dirigir o país e quem é que deve representar os cidadãos. Portanto, estou feliz aos meus irmãos e minhas irmãs moçambicanas, aos jovens, meus filhos. O que penso é que todos se dirijam às urnas e não fiquem ninguém em casa, porque de facto, é que nós seguiremos.
Portanto, fundamentalmente isso. E esperar também que não haja reclamações, portanto, depois da divulgação dos resultados. Afinal, nós aprovamos a lei por unanimidade e aclamação. Portanto, todos nós estamos seguros que com os mecanismos que a lei, portanto, prevê, mecanismos que não fomos nós que introduzimos na lei, tudo vai correr a contento. Até porque estamos não só com delegados de candidatura, mas também com os nossos MMVs. Portanto, eu espero que as eleições decorram de forma tranquila, transparente, como todos nós desejamos, mas também que os resultados sejam aceitos, sem reservas. Importa sublinhar que a Presidente da Assembleia da República ressaltou o fato de a composição das mesas de assembleias de voto ser composta por representantes de todos os partidos, o que poderá reforçar a confiança que se tem procurado nestes processos. Joaquim Martins e Cleófas Viagem, STV. Muito obrigado, Teófilo Viagem, Joaquim Martins. O antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, também exerceu o seu direito de voto na escola secundária da Pulana e, na ocasião, disse que o comportamento de cada eleitor é muito importante para a tranquilidade do processo. Eu já votei e estou feliz. E estou feliz também de ver que há ordem neste processo de votação e queria desejar que esta ordem continue assim até o fim das eleições e depois, durante a proclamação dos resultados, para que a festa seja de todos os moçambicanos. Portanto, apelo a que todos venham votar, como temos estado vindo a apelar durante a semana, para que todos os recenseados venham votar. O voto de cada cidadão é importante para que nós estejamos certos de que o candidato que vencer representa a vontade de todo o povo moçambicano. Esse é o meu apelo. Apelo a que todos, tanto os candidatos como nós, os eleitores, aceitemos os resultados que vão ser proclamados pelos órgãos eleitorais. E quem não estiver satisfeito, tem o Tribunal Constitucional onde deve fazer o seu apelo, sem desordem e sem violência. Vamos neste momento ao estúdio eleitoral aqui na STV, onde está posicionado o jornalista Hélio Manhissa. Neste estúdio referir que ao longo do dia de hoje, observadores, dirigentes do STAI, da Comissão Nacional de Eleições, agentes da Polícia da República de Moçambique, acompanharam todo o processo de votação ao longo do país. É onde Hélio está posicionado. Muito boa noite, Hélio. Neste momento, o que é que acontece no estúdio eleitoral que a STV montou para monitorar ou acompanhar este processo eleitoral? Muito bem. Muito boa noite, Arsénio Henriques. Respondemos da sala da observação conjunta para ouvirmos o terceiro informe relativo, portanto, ao encerramento das urnas um pouco por todo o país. Portanto, são os fatos que marcam a noite eleitoral. Neste momento vou passar, portanto, a palavra ao Denis Mazzola do Observatório Eleitoral para um informe dos fatos que marcaram a noite eleitoral. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos para este que é o terceiro informe da sala de observação conjunta. Vamos concentrar esta intervenção no processo do fecho das urnas e fatos que marcaram a noite eleitoral. Ao iniciar a noite das quintas eleições gerais e legislativas e as segundas para as assembleias provinciais do país, as missões de observação, assim como as equipas de reportagem das principais televisões do país, forneceram
um balanço geral que se considera positivo do fecho do processo de votação, indicando os preparativos para o processo do apuramento de resultados. Embora muitos locais tenham encerrado no período entre as 18 e 19 horas, houve registro de alguns locais, como é o caso do bairro Patrício Lumumba, na cidade de Xai-Xai, onde o processo continuou devido à afluência de eleitores que ainda se verificavam. Os dados colhidos pela equipa da observação conjunta nos momentos finais da votação revelam um nível de apreensão por parte dos membros dos partidos políticos em muitos locais após o processo da votação. Esta apreensão tem sido fundamentada por vários episódios que marcam o início da noite eleitoral, como sendo a persistência de alguns eleitores, sobretudo membros e simpatizantes dos partidos políticos, em permanecerem próximo dos locais de votação sob o pretexto de controlarem o seu voto, o que cria e estimula algum ambiente de tensão e desconfiança. Por exemplo, chegou a ser registrada uma certa confusão na escola secundária Eduardo Mondlane do Alto Maia, devido à pressão de alguns cidadãos que pretendiam participar no processo de apuramento dos resultados. O registro de cortes de energia em alguns locais, como a escola de Insídua em Quilimane, Chicombane em Gaza, na escola primária de Maringane em Pemba, alguns pontos da cidade de Quilimane, entre outros locais, contribuíram para um clima de tensão, obrigando até a intervenção da polícia, que chegou a disparar alguns tiros e lançou gás lacrimogêneo. O registro de cidadãos detidos pela polícia em Nampula por terem sido encontrados a recolher cartões de eleitores sem fim expresso, caso de membros das assembleias de voto e cidadãos em Mafambice, Ilha de Moçambique, entre outros locais encontrados com boletins de voto preenchidos. A reportagem da existência de boletins de voto inutilizados em Angoche, pelo fato de originariamente terem uma mancha vermelha no espaço da votação do candidato do Partido Frelimo. Estes fatos, reportados neste período, juntam-se ao que reportamos ao longo do dia de hoje e resumem-se em falhas logísticas no transporte de material, o que culminou com a abertura tardia de algumas mesas de votação, a troca de boletins e editais eleitorais, mesas fora do funcionamento, atraso de emissão de credenciais para os delegados dos partidos políticos e observadores eleitorais, falha no posicionamento
da polícia nos locais de votação, mesas com MMVs que iniciaram a votação incompletos, membros de partidos políticos com materiais de campanha, as reclamações dos cidadãos com morosidade no processo em algumas mesas. As sessões realizadas ao longo do dia de hoje, nesta sala de observação eleitoral conjunta, permitiram a coleta de alguns episódios que estiveram ao alcance da equipa dos observadores, dos repórteres das principais televisões nacionais e das informações enviadas por diversos cidadãos. Tratou-se de um processo de reportagens de falhas que possibilitou, em alguns casos, a correções imediatas por parte dos órgãos eleitorais. Pois este é o objetivo e talvez o valor acrescido deste exercício, a tentativa de lidar com as questões de forma pontual. Este é o informe que gostaríamos de partilhar a esta hora e, naturalmente, como de costume, vou abrir espaço para que possamos tecer alguns comentários e acréscimos pelo fato de os membros aqui presentes estarem em sintonia a todo momento com os observadores nossos que estão nos diversos pontos deste país. Muito obrigado. Não sei se... Martins Mazzolo, portanto vamos ouvir algumas reações de parte dos observadores. Não sei se alguém gostaria de intervir, por favor. Muito obrigado. Do lado do Observatório Eleitoral, especificamente por causa da contagem paralela, começou o processo de apuramento e só depois de encerrar com os editais, aí os observadores vão poder recolher dados e enviar para a base de dados, através da qual nós podemos extrair e partilhar. Neste momento ainda é cedo, esperamos que até o final do dia, até o final da manhã da quinta-feira possamos ter alguma indicação sobre os resultados nas mesas que estamos a observar. Muito obrigado. Relativamente a este informe. Muito obrigado. Boa noite. Mais uma vez sintam-se cumprimentados pelo Sr. André Balad, presidente do Parena. Talvez, antes de colocar a minha questão neste terceiro informe, gostaria de saber, uma vez no segundo informe, acompanhamos que haveria um outro encontro onde o Parena foi excluído. Então, queremos saber o resultado deste encontro, se tratava-se daquilo que estamos aqui a tratar ou era uma outra coisa. E para esse terceiro informe, estou a ver aqui o registro de cidadãos detidos em Nampula. Gostaria de saber se esse cidadão, que partido pertenciam, porque são cidadãos, mas pensamos nós, ou penso eu, que pertence a um partido político. Que partido é? E também acompanhamos uma situação que ocorreu de boletins, não é? Que já vinham lá
posso resumir, né, o votado. E pediram um membro da polícia para tomar em conta da situação e não houve nenhuma reação da polícia. Quer dizer, para nós, pelo menos, teriam enganado tirar o presidente da mesa, numa de que vai à esquadra enquanto estão a lhe mandar para casa, né? Só para, pelo menos, em inglês ver, mas isso não aconteceu. Então, e pedimos mais uma vez, temos que estar aqui a tratar coisas sérias. Parece que estamos aqui para distrair os outros. Muito obrigado, desculpa, né? Muito bem, Arsénio Henriques, é basicamente isto que podemos dizer a partir da sala de observação eleitoral, onde foi apresentado o terceiro informe relativo, portanto, aos fatos que marcaram a noite eleitoral. Arsénio Henriques, consigo. Muito obrigado, Hélio Manhissa. Vamos, neste momento, passar para outra sala onde Jeremias Langa e diversos convidados vão também analisar este processo eleitoral, como é que está a decorrer, tendo em conta que já temos algumas indicações a partir de Nampula, de Angoche, de Dondo. Jeremias Langa, que leitura é que pode-se fazer destes primeiros atos, destas primeiras notícias que trazemos, onde praticamente todas as mesas ao nível do país já estão encerradas? Qual é a leitura que os seus convidados fazem? Muito bem, é isto. Vamos saber daqui a pouco com os nossos convidados aqui. Vou começar pela doutora Edeé, como mulher de primeiras mulheres. Doutora Edeé, já há relatórios preliminares da parte dos observadores da forma como decorreu o processo. Tivemos toda uma cobertura ao longo do dia, tanto nós como os outros canais. Qual é a leitura que faz destas situações? Já há vários incidentes isolados, mas quero pedir a sua leitura. Boa noite. Realmente recebemos durante todo o dia uma quantidade bastante razoável de relatórios dos nossos observadores e há alguns pontos negativos que eu penso que é importante assinalar, até para que em futuro não aconteça mais. O ponto principal que eu gostaria de assinalar é a questão séria em relação às credenciais. Tanto credenciais para os observadores como para os delegados de lista. Então, é um aspecto que não tem uma razão de acontecer, absolutamente não tem. Quer dizer, a ordem do central aqui do Estado e da CNE é clara, todos têm que ser credenciados. Então, nos perguntamos o que é que se passa para que documentação entregue com 2, 3 semanas, na madrugada do dia da eleição, ainda não esteja pronta. Então, eu penso que é uma chamada de atenção aos nossos órgãos eleitorais que penso que poderia ter um pouco mais de cuidado. Por outro lado, é bem verdade que, e isso também deve ser assinalado, a nível central houve um cuidado muito grande para que isso fosse comatado. Então, eu penso que aqui há uma dificuldade entre o nível central e lá onde a atividade vai ter lugar. Eu penso que aqui a linha de comando há algo que falhou, que está a falhar. Quero saudar os órgãos eleitorais pela pronta intervenção nesse sentido, mas realmente há algo que está a falhar nessa linha de comando. Outra questão que eu gostaria de assinalar pelo lado positivo é que parece que a afluência, em comparação com as eleições presidenciais anteriores, a afluência aqui foi muito maior. Na mesa de voto onde eu votei, foi acima de 60%, que já é o dobro do que tivemos nas eleições passadas, que foi 33%. Então, são alguns aspectos que eu gostaria de assinalar. Um pouco com tristeza, uma certa violência que começa a acontecer agora na época da apuração. Recebemos algumas mensagens das rádios comunitárias que mostram violência em Nampula, violência em Omoine, violência em Pemba, escolas que de repente a luz desaparece. Então eu penso que são episódios que mancham e que não ficam bem. Quer dizer, um processo que em princípio correu bem, um processo que foi relativamente pacífico, onde os cidadãos realmente afluíram às urnas. Então, penso que essa parte mancha é negativo, então é algo de se assinalar. Mas bastante satisfeita pela afluência, que aumentou muito em relação às eleições presidenciais. O nível de interesse dos eleitores foi muito grande desta vez? Eu penso que sim, quer dizer, penso que alguma coisa motivou mais os eleitores dessa vez. Nós temos uma grande preocupação com a abstenção, então realmente ficamos bastante satisfeitos quando vimos que parece que vamos conseguir dobrar
a afluência que tivemos nas eleições passadas, então isso é um dado bastante positivo e é de se assinalar. Mas, também eu convido a fazer a leitura deste nível de participação dos eleitores versus a capacidade de organização dos órgãos eleitorais deste processo todo. Bom, também apetece-me destacar realmente que tudo indica que vamos baixar bastante a taxa de abstenção, tal como ela vinha crescendo nos últimos anos. Isso é muito bom, isso dá maior legitimidade a quem for eleito para os próximos 5 anos. Já ouvia, por exemplo, a presidente provincial da CNE em Inhambane, dizia que pela média que ela fazia já esta noite, Inhambane deve ultrapassar os 50%. Já é um bom indicador. Também porque a forma como as pessoas aderiram às campanhas massivamente cria naturalmente aos concorrentes muita expectativa sobre se todos quantos os seguiram vão votar. Parece que, de algum modo, vamos satisfazer um pouco essa relação entre a corrida às campanhas e a ida às urnas. Também penso que, de um modo geral, a eleição foi ordeira, exceptuando, obviamente, estes episódios aqui referidos, e um dos episódios que realmente deve chamar a atenção a quem tem direito são estes apagões que todas as eleições aparecem e criam muita agitação. Esses cortes de energia pode ser natureza técnica, mas quando ocorrem nestes momentos, o nível de emoção do eleitor cresce bastante porque alimenta a suspeita. Daí que ouvimos que há muita relutância das pessoas de saírem do local onde votaram, porque há sempre essa suspeita sobre a honestidade dos órgãos eleitorais. De alguma maneira, isto que alimenta a ideia de controlar o voto. Exatamente. É uma expressão que quase se vai enraizando no nosso vocabulário. Exatamente. Controlar o meu voto. Ainda ouvi pessoas dizer, mas estou aqui, mas não é por nada, mas no fundo é porque há uma suspeita de que não se crê que os órgãos eleitorais são honestos. E esses custos de energia podem ser por razões técnicas, mas deviam ser controlados de modo a que assim que o corte ocorre, na mesa se acendam logo os candeeiros imediatamente, de modo a que se controle esta emoção, essa suspeita que parece generalizar-se pelo país todo. Muito bem, muito obrigado, Tomás. Deixe-me voltar aqui. Dr. Zé Jaime Coan, peço-lhe um comentário relativamente ao nível da afluência e também à capacidade de organização deste processo. Boa noite. Como foi já dito aqui, é um nível de afluência relativamente alto em relação às últimas eleições. Creio que todos virem isso nas suas mesas de voto, onde foram votar. Mas aqui chama a atenção uma coisa, é que talvez se criou uma certa letargia em termos de logística, em termos de capacidade organizativa por parte do STAI, em função da alta abstenção nos outros pleitos. E diante desta pressão, parece que não está a conseguir dar uma resposta adequada. Então estamos aqui a ter alguns erros, não são muitos, mas só que são erros graves em certos casos que de fato chamam a uma certa atenção de que é preciso pensar na máquina no seu extremo, ou seja, em situações em que de fato a gente tenha alguma coisa próxima a 100% de participação. Então sinto que acho que a máquina encolheu em termos da sua capacidade de resposta em função também do que foram os pleitos das duas últimas eleições. Acha que os órgãos eleitorais faziam apelo para uma grande participação, mas não estavam realmente confiantes que haveria essa participação? Acho que há muito tempo que eles não estão a ter um teste efetivo, desde 99. Então, em parte, acho que a falta de prática, na melhor das hipóteses, vamos assim dizer, que a falta de prática, em parte, enferrujou-os um pouco e nós estamos a ver isso e erros, alguns erros são erros evitáveis. Quer dizer, não se explica que não possa haver emissão de credenciais a tempo, mas também chama a atenção outro ponto, é que algumas dessas reclamações estão a ser feitas pelos partidos que participam desta vez desses órgãos
eleitorais. Então, aqui, um ponto que já foi posto na observação eleitoral conjunta é até que ponto é que os partidos, de fato, estão a usar esse novo formato para colocarem os pontos de forma atempada e não estarem a depois reclamar por fora aquilo que deveriam ter reclamado por dentro e também ajudar na sua solução. Então, também acho que aqui é importante pensar o que é que está a significar a capacidade partidária em termos da sua efetiva participação nestes órgãos que deveriam contribuir para que algumas dessas questões fossem resolvidas de forma preventiva e que elas não fossem ocorrer agora que chega o momento de votação. Está a colocar um aspecto que ainda nos últimos 2 dias de reflexão debatemos muito, particularmente como mídia aqui. Estamos a ter partidos a vir a convocar conferências de imprensa para denunciarem órgãos eleitorais em relação a aspectos de procedimento em que eles próprios são parte. Portanto, significa, parece que há os partidos do lado, portanto, quando estão nos órgãos eleitorais e fora deles, parece que não há aqui uma conjugação de esforços. Portanto, os que representam o partido ao nível dos órgãos eleitorais parece que não reportam ao partido aquilo que de facto foram lá fazer. Este é um aspecto que saltou à vista. Mas, Dr. Milano, boa noite, também o convido. Peço uma leitura a este processo em função, obviamente, sempre dos dados que fomos acompanhando pela comunicação social, pela leitura dos observadores. Muito boa noite, senhores espectadores. Obrigado pelo convite. Bom, da avaliação preliminar que eu faço, primeiro dizer que a eleição, de um modo geral, a votação, ela foi, portanto, a votação foi pacífica e ordeira, não obstante algumas situações isoladas e que julgo eu que de algum modo não prejudicaram a votação em si. Eu podia fazer uma avaliação do processo de votação em termos de princípios e regras da votação, que foram observados e alguns que de algum modo ficaram prejudicados. Na questão da publicidade e transparência, que é um dos princípios da votação, julgo que houve muita publicidade, houve muita informação a partir do próprio processo de campanha eleitoral e propaganda eleitoral, e de algum modo também houve transparência no que concerne a colocação das mesas de voto, e também o fato de se ter comunicado aos eleitores de que, e também isso é por lei, da coincidência entre os locais de recenseamento dos eleitores com as assembleias de voto. Acho que isso facilitou a identificação das assembleias de voto pelos cidadãos. E, por outro lado, por aquilo que passou através da comunicação social e da observação eleitoral, não houve queixas quanto à questão da exibição de urnas, tanto na abertura da votação, assim como na contagem. Isso significa que, em termos de transparência, em termos de publicidade, não há, portanto, razões de queixa. Houve um sinal também em relação ao princípio da votação, portanto, a observância de um princípio da votação, que é a questão da continuidade das operações na mesa. Acho que isso deu-se em tete. Houve uma situação em que queimaram-se as urnas, enfim, isso de algum modo isso afetou o princípio da continuidade das operações e da mesa. Penso que isso é um aspecto negativo. Houve todo um posto que foi literalmente destruído. Exatamente, foi. Queimados os boletins de voto. Agora, outro aspecto também que penso eu que foi negativo para o processo de votação, isso em termos de quebra do princípio e regra da votação, é a questão do voto do eleitor, que devia coincidir tanto com a Assembleia de Voto. Isso parece que é em Angola, em que houveram casos de cidadãos e eleitores que pura e simplesmente não tinham lá o caderno, o seu nome não constava no caderno do eleitor. Tivemos esses casos na Cala e Angola nas primeiras horas. Isso é um princípio que de fato foi violado de algum modo. E a questão também da liberdade e segurança dos eleitores. De um modo geral, da análise que se faz, isso comparativamente com as eleições de 2009,
com as eleições intercalares de 2011, 2012 e também com as autárquicas de 2013, penso que essas eleições houve de fato liberdade e segurança dos eleitores quanto à votação. Houveram situações muito poucas de tumultos, relatos de tumultos onde a presença da Força Armada foi muito forte. Penso que o que está a acontecer, se calhar, é agora, no momento da contagem, mas durante o processo de votação isso não se deu. Portanto, esse é um aspecto positivo de salientar. E, de um modo geral, esta questão da fiscalização pelos delegados, acho que também foi observada, e é preciso enaltecer este fato, porque nós tivemos situações inúmeras em 2013 e 2012 em que delegados dos partidos políticos tiveram problemas. Eram detidos, enfim. A lei foi alterada e, portanto, já salvaguarda um pouco esta questão. Eles não podem, portanto, gozam de imunidade durante o tempo que estão. Nassir, peço sua leitura a este processo. Simplesmente, de facto, mostrar satisfação pelo facto de quando fui votar hoje, vi uma afluência que não tinha reparado nos últimos 2 pleitos eleitorais. Quer dizer, eu acho que o cidadão dessa vez, moçambicano, decidiu ir às urnas em massa. Eu penso que esse é um aspecto que é preciso assinalar. Fiquei extremamente surpreendido, pelo menos pessoalmente fiquei 2, 3 horas na fila para votar. E as pessoas estavam lá em ordem, a esperar a sua vez de votar e com toda a vontade de manifestar a sua vontade de contribuir para o desenvolvimento do país, para escolher os seus representantes. E achei um aspecto extremamente interessante que eu não tinha reparado nas últimas 2 eleições anteriores. Depois, de fato, preocupado com alguns aspectos negativos que foram acontecendo, que fui ouvindo, que aparentemente houve problemas em Nacala, né? Problemas em Angoche. Parece que há problemas na Beira, mas não há confirmação. Esperemos que não passe de boatos, porque de fato nós queremos um pleito eleitoral liso, que seja uma eleição que todo mundo participe, tenha participado bem, todos os partidos que participaram, aqueles que vão perder, percam e digam que reconheçam a vitória daqueles que ganharam, aqueles que ganharam reconheçam que aqueles que perderam também participaram. De modo, só para concluir, eu acho que tem sido um processo interessante. De fato, há um aspecto que o meu colega fez a referência, que a polícia dessa vez, até agora pelo menos que eu saiba, tem tido uma presença de louvar. Pelo menos andei para alguns postos de votação, não vi uma presença da polícia no sentido de intimidar os eleitores. Uma forma ostensiva, como tem... Não sei se nas províncias pode ter acontecido, mas aqui em Maputo, pelo menos por onde andei, não reparei essa presença e espero que isso tenha sido válido em todo o país. Muito bem, vamos depois analisar quais as motivações para esta participação tão massiva das pessoas. Se olharmos para as circunstâncias políticas, até há 2, 3 meses as eleições geram uma incerteza. O que é que terá motivado, de facto, os eleitores a virem a acolher em massa os postos de votação? São elementos que vamos certamente analisar quando voltarmos na próxima parte. Vou devolver a palavra ao Arsênio Henriques, que está no estúdio principal do nosso programa. Arsênio Henriques, a palavra é sua. Jeremias Langa, vamos, depois desta breve análise dos seus convidados aí no outro estúdio, vamos voltar ao terreno para acompanhar o que é que está a acontecer em termos de qualificação dos votos e do próprio início do processo de apuramento nestas eleições. Vamos até a região centro do país, concretamente a província de Sofala, para escalarmos o distrito de Nhamatanda, onde temos indicação de alguma notícia naquele ponto, com o jornalista Francisco Raiva. Muito boa noite, Francisco Raiva. O que é que nos traz a partir do distrito de Nhamatanda?
O processo de votação decorreu sem sobressaltos no distrito de Nhamatanda, que também é um município nesta vila-sede. Nesta escola nos encontramos a escola primária completa Josias Tongogara. Os membros das assembleias de voto estão no processo inicial para começar a contar os boletins de votos que foram depositados tanto nas urnas ao longo do dia de hoje. Os dados desta mesa indicam que nesta mesa foram inscritos 330 eleitores, dos quais 132 não votaram e 198 exerceram os seus direitos de voto hoje. Desses eleitores, portanto, dos votos contabilizados, 12 foram votos especiais. Os membros das mesas de voto preparam-se neste momento para começar o processo de contagem de votos aqui nesta escola. Para além desta escola, as outras 3 escolas que estiveram a funcionar na tarde de hoje, onde várias mesas funcionaram, o processo decorreu sem sobressalto. Prometemos voltar nos próximos tempos com mais dados referentes ao processo de votação aqui no distrito de Nhamatanda. Isto podemos avançar neste momento a partir do distrito de Gorongosa, perdão, do distrito de Nhamatanda, onde o processo decorreu sem sobressalto. As imagens são de Manuel Escava, Francisco Raiva para STV. Muito obrigado, Francisco Raiva, do distrito de Nhamatanda. Vamos voltar até o distrito litoral de Angoche, onde o jornalista Aristides Cavalo continua a acompanhar o encerramento das mesas de votação. Muito boa noite, Aristides Cavalo. Desta vez, qual é a notícia que nos traz? Muito boa noite. Continua nesta altura o processo de qualificação de votos nas mesas da Assembleia instaladas aqui na Escola Secundária de Angoche. Neste momento estamos na mesa 401, onde decorre, na verdade, o processo de contagem de votos para Presidente da República. Nesta altura, o Presidente da mesa da Assembleia faz esta respectiva contagem. 34. 35, 36, 37, 38, 39. Muito bem, posto isto, segue-se o processo de contagem de votos, ou seja, boletins inutilizados e boletins não utilizados. Por outro lado, vai-se definir, digamos, o número de eleitores que votaram nesta mesa 401. Este processo está a ser acompanhado atentamente por alguns observadores, tanto nacionais quanto estrangeiros, alguns não autorizados, mas vamos tentar chegar aqui à fala. What do you think about this process? Yeah, it's going well. Yeah, it's fine. It's going well. What's your message for the Mozambican people? Right now, they should wait for the votes and the results. Muito bem, a observadora a dizer que o processo decorreu sem sobressaltos, a dizer que ficou com uma boa impressão. Vamos tentar chegar à fala com um outro observador para dar-nos a sua impressão em relação a este processo. Diz que não pode falar, é uma observadora internacional, diz que não está autorizada para falar. Portanto, são estas notas que podemos trazer aqui da Escola Secundária de Angoche. Angoche, que é um distrito costeiro de Nampula, onde foram inscritos 147.250 eleitores. Foram colocados à disposição 52 postos de votação. De Angoche, vamos até a província de Cabo Delgado, concretamente a cidade de Pemba, ao encontro do jornalista Pedro Feirão. Muito boa noite, Pedro Feirão. Como é que foi este fim de votação, o processo de encerramento das mesas de votação aí na cidade de Pemba? Saudações, estendo as saudações para os telespectadores, numa altura em que já decorre em várias mesas da Assembleia de Voto aqui na capital provincial de Cabo Delgado, a contagem dos votos, numa ronda que efetuamos por alguns postos de votação nesta urbe, e constatamos que alguns estão numa fase ainda de contagem
dos votos, e outros já começaram a contar, portanto, os candidatos que já estão votados neste processo. Neste momento falo a partir do bairro de Paquitiquete, numa das assembleias de votação, onde decorre, portanto, o processo de contagem de votos neste local. Houve-se, portanto, a partir do interior da sala, portanto, a contagem do voto em uma fase ainda de contagem de voto das presidenciais. Muito obrigado, Pedro Ferrão. Vamos descer mais para o sul do país, vamos até a capital provincial de Gaza, a cidade de Xai-Xai, onde há indicação de que uma equipa da STV foi interdita de acompanhar o processo de encerramento de uma das mesas. Vamos ao encontro do jornalista António Frade para nos contar o que é que terá acontecido. Muito boa noite, Frade. Como é que está o processo aí na cidade de Xai-Xai? Cerca de 2 horas depois do encerramento das urnas, praticamente ainda não houve o processo de contagem. Os primeiros momentos foram dedicados praticamente para a inutilização dos boletins de votos que não foram usados. Este é o cenário que caracteriza praticamente vários postos de votação aqui a nível da cidade de Xai-Xai. Um dado curioso é que várias vezes a nossa equipa de reportagem foi proibida de fazer o seu trabalho, alegadamente porque não tinha autorização para o feito. Esta é uma informação que era veiculada por vários presidentes dos postos de votação, mas a situação foi ultrapassada praticamente quando a nossa equipa de reportagem teve que ligar para o presidente da Comissão Provincial de Eleições, Gilberto Langa, que tratou de explicar aos presidentes e os escrutinadores que a imprensa e observadores têm direito a participar de todo o processo de contagem de votos. Com imagens de Gaspar Xerinda, António Frades para o Bloco Noticioso da STV. Muito obrigado, António Frade, por esta informação. Continuamos nesta noite eleitoral para acompanhar outras notícias. Vamos neste momento até a escola onde 2 dos candidatos desta corrida presidencial votaram. Falamos da escola secundária da Plana, onde Afonso Merceta Macacho da Cama e Filipe Jacinto Nunes exerceram o seu direito cívico. Temos indicação de que Edma Macave está mesmo posicionada naquele ponto da capital do país. Muito boa noite, Edma. Qual é o ponto de situação aí na escola secundária da Polana? O que é que pode nos trazer nesta noite em que começa a qualificação dos votos e inicia também o processo de apuramento parcial dos resultados eleitorais? Muito bem, respondemos a partir da escola secundária da Plana, aqui na cidade de Maputo, onde as assembleias de voto encerraram relativamente tarde daquilo que era previsto. Estava previsto que se encerrasse às 18 horas, mas aqui na escola secundária da Plana foi diferente. Houve praticamente mais de 1 hora de atraso. Isso agora é que as urnas foram abertas para se fazer o apuramento parcial, é o que podemos ver, tal como as imagens documentam. Está a fazer-se neste momento a contagem dos boletins de voto na urna da Assembleia da República. Grande parte pela ronda que nós fizemos aqui nesta escola, algumas assembleias de voto ainda nem sequer tinham aberto as urnas para começar-se a fazer o apuramento parcial. Portanto, este é um momento de alguma tensão, como podemos ver, mas o ambiente aqui na escola secundária da Plana é relativamente calmo. Podemos ver os observadores, tanto nacionais como os internacionais, aqui com o olhar atento. Afinal de contas, nada pode falhar neste processo de abertura das urnas e também do apuramento parcial, que depois irá também seguir-se a contagem dos votos para a Presidência da República e também para a Assembleia da República. Portanto, é isto que podemos avançar neste momento. Não nos foi possível colher nenhuma reação aqui, com imagens de Isaac Langa, Edma Macave para a STV.
Muito obrigado, Isaac Langa e Edma Macava, a partir da escola secundária da Pulana, no centro da cidade de Maputo. Vamos, neste momento, observar um breve intervalo. A qualquer momento, voltamos para continuarmos a acompanhar esta longa noite eleitoral em que a STV vai trazer para si, caro telespectador, todos os momentos deste processo eleitoral em que os moçambicanos foram às urnas para escolher o futuro chefe de Estado. Não saia daí, até já.